Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok, compartilhe esse link. Nós vamos refletir hoje sobre as obras do cristão. Como assim as obras? A palavra que nós vamos refletir está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vamos refletir sobre as obras dos cristãos. A primeira coisa que nós poderíamos refletir é que existe uma teologia no nosso mundo de que a salvação ela não vem somente pela fé, mas sim também pelas obras. E é uma teologia romanista, católica romana, que nós percebemos que vai de encontro à palavra de Deus. Nós temos também que refletir sobre o cumprimento da lei por parte dos judeus como forma de salvar-se, a autossalvação pela sua própria vontade. Então, muitos fazem obras com essa intenção de cumprir a lei ou de contribuir para a sua salvação. Mas o que nós vamos trazer aqui agora são as obras do cristão verdadeiro. Nós temos em várias partes do Evangelho passagens que nos diz, como o apóstolo Paulo diz, que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Temos também a epístola de Tiago, apóstolo, que diz que toda dádiva e todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação nem mudança. Então, as obras do cristão verdadeiro, do cristão que vive pela fé, suas obras de caridade, suas obras graciosas, suas obras todas contribuem para o melhoramento das pessoas, para o melhoramento da humanidade, que glorificam a Deus. Elas são de Cristo que habita em nós. Como assim, meu irmão? Olha o que a palavra nos diz. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Principalmente nós que cremos no poder da soberania de Deus e cremos nos 5 pontos da doutrina reformada, calvinista, nós sabemos que nós somos totalmente depravados. Nós não temos nada de bom como homem. Então, o cristão verdadeiro, ele sabe que o que ele faz não é ele quem faz de bom, mas é Cristo nele que faz o que é de bom. Cristo, agindo em nós, faz o que é de bom. Aí eu vou trazer agora uma reflexão, uma comparação um pouco meio grosseira, mas para que a gente possa entender. Nós temos, por exemplo, uma caneta. Eu estou aqui, eu tenho uma caneta aqui e eu escrevo um poema, um belo poema, um belíssimo poema. Eu pego essa caneta, tiro, boto outra caneta e escrevo outro belíssimo poema. A caneta, ela é apenas um instrumento de Deus para que ele escrevesse, digamos, fazer uma comparação, que eu seria Deus, a caneta seria o cristão verdadeiro e as obras seriam as obras que foram preparadas para o cristão desde a fundação do mundo. É uma reflexão que nos traz uma ideia libertadora e feliz de que nós não temos o que contribuir para Deus, de nós mesmos.
nós não temos nada para contribuir para Deus. Então aí nós chegamos a uma conclusão, que toda boa obra que o cristão faz, a glória é somente de Deus. A glória é somente de Jesus, do Cordeiro que foi morto e crucificado desde a fundação do mundo. No Evangelho de João, nós temos também a epístola, no Evangelho de João, desculpem, uma palavra logo no início que diz assim, que da sua plenitude de Cristo, recebemos graça sobre graça. Então a diferença da compreensão do cristão verdadeiro é que a glória só pertence a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Então sempre quando nós fazemos algo de bom, algo que contribui para a humanidade, para os irmãos em Cristo, para o avanço do reino, a glória é só de Jesus, só do nosso Senhor e Salvador. Porque dele vem toda a bondade e tudo o que nós precisamos. E por fim dizer que, infelizmente, a teologia que diz que as obras salvam, deixa claro, né, que o homem ele quer ter mérito, né, na sua própria salvação, e ele quer ter mérito, e muitas pessoas, né, fazem obras tentando passar a ideia de que Deus não está no controle, que Deus não provê tudo. Então essas obras feitas pelos homens, feitas por suas vontades, para sua própria glória, como diz o profeta Isaías, são trapos da imundície. Então, que o Espírito Santo aplique no nosso coração, nós possamos entender, irmãos, que o Senhor dos Exércitos é quem é o detentor de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Que tudo que nós venhamos a fazer, a honra é só dele, a glória é só dele. Nem que você pregue o Evangelho e 100.000 pessoas se convertam, não foi você quem levou elas para Jesus, foi o próprio Espírito Santo que agiu em você. Então que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. E finalizando dizendo que nós homens pegamos as canetas, escrevemos belos poemas e quando a caneta é gasta a gente joga fora. Só que Deus não, Deus nos usa suas canetas, depois Ele leva para o seu lar celestial. E aí, lá no lar celestial, Ele, o Senhor, divide a glória conosco, porque Ele é bom. Então, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.